Exactly. So I ended up getting that disc herniation, ended up going to physical therapy for several months, scared to go back to the gym. I finally ended up started on my own, and then a couple of years later, I ended up hiring another personal trainer who wanted me to do weighted squats again. But I explained to them, I was like, I always start off with, I have a back injury, don't want to do weighted squats, no weight on my back. They said, you know what, let's try. Ended up trying and getting hurt again. And so I've been in and out of physical therapy for the last several years. Like every other year, I'm in physical therapy. I ended up yeah, for the first injury, I ended up falling on the when I fell on the floor. I couldn't get up and stand up properly. So I when I went to the hospital, they ended up giving me some really heavy muscle relaxants. So the first one didn't work, and then they gave me a second shot that relaxed my back, and then I just had to go to physical therapy. So because you are incorporating physical therapy into personal training, I realized I was like, okay, this guy knows a lot more than the personal trainers that I've used and that I've been with, right? And so the guys that I've been with were like 21, 22, 23 years old, the same age as me at the time, didn't have that much experience. So that's why I was like, all right, I'll work with Felipe, your Brazilian trainer, work on core strengthening, see how it goes, and then maybe I'll consider putting weights on my back and doing squats. Did you have any pain at all on your back since then? Never, never. And You what already I appreciate too, you when you're constantly watching to make sure that the form is correct, being able to live my life and run a marathon last in 2024, at the end of 2024, that's been amazing. Vamos lá, galera. Terceira aula nossa aqui preparatória para a Semana Você Sem Dor. A gente já teve 2 aulas essa semana aí. A galera que está no grupo do WhatsApp, eu já mandei o PDF das aulas com o link dos vídeos, dos exercícios. Então, se você não está dentro do grupo do WhatsApp, você está perdendo, tá bom? Então, aqui embaixo você tem o link aí para você estar dentro do grupo para receber todo esse material que estou disponibilizando para vocês aqui. Olha que é só a semana preparatória, hein? Imagina como é que vai ser semana que vem. Se essa semana a galera já está ficando aí de boca aberta com todo o conteúdo que eu estou entregando, com os exercícios, com os treinos, para poder já aliviar algumas dores. Vocês estão entendendo como que as lesões acontecem. Então, se você está fora do grupo do WhatsApp, sinto muito, tá? Não tem outra maneira de você receber esse material se você não estiver lá dentro dos grupos. Aqui embaixo tem um link, você entra se você quiser, se não, só assiste isso daí mesmo. Vamos embora. Hoje é o quê? Aula como acabar com a dor lombar, mesmo com hérnia de disco e crise ciática. Então, dor lombar, muito comum, né? Principalmente na nossa comunidade aqui, brasileiro, imigrante, geralmente nós temos que um trabalho mais braçal, né? Construção, faxina, restaurante, dirige muito tempo sentado. E mesmo que você não tenha um serviço braçal, né? Tem que ficar ali movimentando durante o dia, uma atividade física, não requer um determinado esforço físico, também acaba acometendo muitas pessoas. E é um dos problemas de saúde mais comuns que existe no mundo. Então hoje vocês vão estar entendendo aí como que a gente consegue identificar, né, por que está tendo essa dor e como que a gente acaba com ela antes que vira uma lesão mais séria. Quiçá você já tem alguma lesão mais séria aí, então você vai aprender o que você tem que estar fazendo para poder amenizar, melhorar isso daí. Vamos lá, você que sente aquela dor nas costas, que trava tudo, acorda mal, vai trabalhar com dor e no fim do dia está pior ainda. Se você tem hérnia de disco, ciática inflamada ou dor na lombar antes, eu sei como isso te limita. Hoje eu vou te mostrar os primeiros passos para acabar com essas dores. Meu nome é Felipe, eu sou Your Brazilian Trainer. Vocês que já me acompanham há algum tempo aí na rede social, sabem que eu sou formado, pós-graduado na área da educação física, também fiz uma pós voltada na área da fisioterapia. Minha especialidade é trabalhar com pessoas que estão com dores, que querem o quê? Acabar com as dores, mas também querem perder gordura corporal e tonificar o corpo sem o risco de se machucar. Nada adianta, né? Ficar em forma e todo quebrado, arrebentado aí. Então, um treinamento adaptado específico para você que está buscando uma maneira segura de entrar em forma e para você também que está buscando acabar com qualquer tipo de dor e lesão. Então, vamos lá. Esse PDF aqui, com tudo que eu vou passar, vou estar disponibilizando lá no grupo do WhatsApp. Então, tudo que está aqui, vocês vão ter acesso com os vídeos que vai ter aqui no final também para vocês estarem fazendo alguns exercícios respiratórios que vão ajudar
muito vocês. Vou entrar com a parte técnica aqui bem rápido para vocês entenderem o que está acontecendo com o corpo de vocês. Vou explicar com nenhuma linguagem técnica, vou fazer da maneira bem compreensível aí para a galera que não tem muito conhecimento técnico da área, que não é a área de vocês, né? Então, vou trazer de uma maneira fácil para vocês consumirem aqui e não como se fosse um diagnóstico médico, né? Que você pega aquilo lá, você sai de lá, você não entendeu nada, ele falou com você nada, você não sabe o que você tem, você vê um monte de nome estranho lá no seu diagnóstico, você acha que você está morrendo. Então, vou simplificar as coisas aqui para a gente. Então, pessoal, o que é hérnia de disco, tá? Aqui, ó, de maneira simples para vocês, tem a imagem com a descrição, mas eu vou explicar aqui para vocês. Aqui está uma coluna, né? Aqui tem a vértebra, aqui tem o disco intervertebral, e aqui atrás tem o quê? Passa nervo, passa a nossa medula. Essa parte de trás aqui chama faceta, faz parte da vértebra. Então, o que é uma hérnia de disco? É quando o disco intervertebral, que tem um líquido dentro dele aqui, ó, um líquido dele sai, extravasa. Então, é isso daqui. Bom, basicamente é isso, é uma hérnia de disco. Só que existem níveis de hérnia de disco. Então tem graus ali. Nem toda hérnia de disco é pior, é a mesma, tá? E na verdade quanto pior for sua hérnia de disco, mais fácil é de tratar, porque ela tem mais contato com a corrente sanguínea, é mais fácil de você melhorar devido ao fluxo de sangue, oxigenação, nutrientes para conseguir reparar. Onde passa mais sangue do nosso corpo é onde a gente consegue sarar as nossas lesões muito mais rápido que lugares que não passam sangue suficiente. Tá? Então, você tem uma hérnia de disco, é isso. É quando o líquido está dentro do disco intervertebral, ele extravasa, ele sai. Isso é hérnia de disco. De maneira simples, tá bom? Fácil, até aí, né? Agora a gente tem que entender o que faz a gente ter essa hérnia de disco. Tá, Felipe, tá bom, já entendi o que é a hérnia de disco, que é o líquido que saiu para fora, às vezes eu até sabia disso, mas e aí? O que está acontecendo comigo, né? Por que eu tenho essa hérnia de disco e como que eu faço também para melhorar isso daí, para não me dar as crises de ciático, né? Aquela fraqueza nas pernas que vem do nada, aquela dormência, aquele formigamento, aquela limitação de mobilidade que te atrapalha a trabalhar, que faz você perder dia de trabalho, que faz você enfiar a cara em remédio. O principal é isso, né? E também a gente vai quebrar alguns mitos aqui, pra você saber que a hernia disso não é o fim do mundo. Só precisa do direcionamento adequado ali para você não estar sofrendo as consequências desse problema tão comum. Então, a gente tem aqui o que mais acontece quando a pessoa tem hérnia de disco, que é o quê? Crise ali no nervo ciático, né? Então, o que é o nervo ciático? O nervo ciático é o maior e mais espesso nervo do corpo humano, formado pela união de três ali das raízes nervosas que saem da parte inferior da coluna vertebral, L4 e S3. O que é esse L4 e S3, galera? É só o posicionamento das vértebras. Então, que é na parte inferior da coluna, região lombar conectando aqui com o seu quadril. Essa região aqui, ó, é que começa a sua inervação ciática, tá aqui, nessa região, tá? Por isso que a hérnia de disco, a protusão discal, uma estenose, ela vai ter maior a inferência na região aqui da lombar, que dá o probleminha lá no nervo ciático lá. Aí que você sente a crise, porque acontece muito nessa região da inferior da coluna. Então é aqui que origina, onde começa o nervo ciático, que é o caminho dele, ó. Ele passa lá atrás da sua bunda, atrás da sua coxa, vai até lá nos pés. O nervo ciático ele é o maior e mais espesso nervo do corpo humano, né? Ele é gigante. Então, qualquer probleminha que você tiver em algum caminho da inervação ciática ali, vai ter uma interferência no caminho do nervo. Então, cada nervo do nosso corpo ele vai ter um caminho que ele percorre. Se tiver algum probleminha ali em alguma parte dele, ele vai te dar de acordo com o caminho que ele percorre e vai te ocasionar as dores. Então, você está com um probleminha lá no ciático, pode chegar até no pé. Quanto mais longe a dor chega, pior é o problema. Então, se você está com o problema no nervo ciático lá, está irradiando até o seu pé, tá ruim pra caramba. À medida que essa dor vai subindo ali para a batata da perna, atrás do joelho, coxa, bunda, quadril, coluna, é sinal que está melhorando. Bom? Agora vamos lá. Essa parte que é bem importante, galera. Por que o ciático inflama? A gente tem várias causas, vou explicar para vocês aqui as principais, vocês vão se surpreender, porque infelizmente isso daqui
quase nenhum médico vai te falar porque não entende desse assunto. Então, o que é de praxe, tá? A gente tem uma protusão discal. O que é isso? O disco da coluna aqui, ele vai para fora. Aqui no caso não é a hérnia de disco, porque aqui pode acontecer uma protusão só do disco, essa parte vermelha saindo em direção aonde passa o nervo. Ele não chega a romper. Então pensa nesse vermelho como um todo indo para aquela direção. Então acaba gerando uma certa compressão nervosa ali, uma inflamação no seu nervo. Essa é a protusão discal. A hérnia de disco, como explicado anteriormente, é quando há o rompimento dessa parede protetora do disco intervertebral. Então ele rompeu. Olha lá. Aqui já é hérnia de disco. Também vai comprimir o seu nervo. Agora, outro problema muito comum, que é o que? Síndrome do piriforme. Bom, piriforme é um músculo que fica aqui embaixo na bunda, tá bom? Fica ali debaixo do glúteo. Então, que atrás vocês estão vendo um boneco anatômico ali, ó. Deixa eu sair daqui. Eita. Olha lá, agora vocês viram a bunda dele lá, ó. Tá vendo? A bunda lá. Ali é o glúteo mostrando. Tá debaixo do glúteo. É um músculo pequeno, mais interno. Esse músculo, ele tá próximo do nervo ciático. Então, ele vai passar bem próximo de onde está o nervo ciático. Então, o que acontece? Devido a desalinhamento pélvico, como eu estou demonstrando nessa foto aí, o que é esse desalinhamento pélvico, Felipe? A pelve, ela tem que estar posicionada de uma determinada maneira. Se ela estiver muito para frente, acaba aumentando um pouco o arco da coluna, que é esse caso aqui. Se ela estiver girada para trás, a gente tem um apagamento da coluna lombar, da curva da lombar aqui. Nesse caso, a gente tem a pelve que chama, ela está antivertida, está em antiversão. Aumentou o arco da lombar, faz uma projeção da barriga para frente. Nessa posição aqui, desalinhada, que é muito comum, principalmente em mulheres, o seu músculo piriforme fica numa posição desfavorável e acaba inflamando. E por ele inflamar, como ele está bem próximo da inervação ciática, ele ataca o nervo ciático. Então tem muita gente aí que está com síndrome do piriforme e está achando que está com hérnia de disco. Não é. Pode ter os dois? Pode. Porque essa postura aí pode acarretar, ocasionar ao longo da sua vida, desenvolvimento de produção discal, de hérnia de disco, de estenose. Mas tem muita gente que está só com desalinhamento pélvico. E devido a esse desalinhamento pélvico, a gente acaba tendo uma posição desfavorável do piriforme, que acaba, por ele ser próximo da inervação ciática, atacando o nervo ciático. Chama síndrome do piriforme. Tá, filho, mas como que a gente sabe isso? É uma análise postural. Então, se eu pego uma foto sua assim, eu já sei que você tem grande chance de estar tendo uma síndrome do piriforme. Não quer dizer que você não possa ter também uma produção discal, uma hérnia de disco, uma estenose, enfim. Mas você já tem um quadro ali que é definido, os outros a gente consegue analisar melhor. Depois, às vezes, se tiver algum exame, alguma coisa, pode ter a confirmação. Mas só pela avaliação da postura, a gente já consegue saber o que aquela pessoa está tendo ali de acordo com o padrão postural dela. Bom, aí se você está com esse desalinhamento postural, não vai adiantar nada você ficar fazendo fisioterapia, ficar tomando remédio, tomar injeção para dor, quiropraxia, acupuntura. Por quê? É um desalinhamento mecânico, né? Como é que a gente corrige isso? É um treinamento acoplado da fisioterapia com a musculação adaptada. Então você alinha a pelve, ganha força e resistência nela para alinhar o seu corpo ali e tirar essa compressão na sua lombar aqui. Deu para entender aí, gente? Parece que é um pouco complexo, né? Mas é só você lembrar disso. O síndrome piriforme é um músculo que fica ali próximo do nervo ciático, acaba inflamando, muitas vezes devido ao desalinhamento pélvico. Também pode acontecer quando você passa muito tempo sentado, pode dar uma compressão nervosa ali, quem passa muitas horas na cadeira, na mesma posição. Se você é um atleta que corre muito, também pode ocasionar isso, mas para a nossa realidade, que muito provavelmente não tem nenhum atleta aqui de corrida, se tiver vai ser, você manda um oi aí depois, que é raridade. A maioria das pessoas aqui é devido ao desalinhamento postural, que é essa antiversão da pelve,
ou que passa muito tempo na mesma posição, por exemplo, dirigindo, sentado. Essa tem outra causa muito comum que o ciático inflama, que é o que? É o estreitamento do canal vertebral, que abriga a medula espinhal e nervos, causando descompressão do nervo ciático, geralmente se dissolve com o envelhecimento ou após lesão na coluna. Então, aqui atrás é onde passa onde passa os nervos, onde tem a medula. Então, quando tem um estreitamento disso daqui, ó, de onde passa, ou seja, pode ter um desgaste aqui na sua vértebra, tá bom? Pode ter essa protusão discal, uma hérnia de disco, várias coisas podem acontecer aqui que vai causando um estreitamento do seu canal, que é onde passa o seu nervo e a sua medula. E acaba comprimindo o nervo, logo vai gerar problemas aí no seu nervo ciático também. Ele é muito comum essa estenose acontecer, principalmente quem tem a coluna dessa maneira também, que é um quadro postural muito comum, principalmente nas mulheres. Como é que você vai descobrir se você tem? Tira uma foto sua assim, ó, lateral. Esse é um quadro clássico, esse é um quadro postural, é o mais comum que a gente tem, esse quadro postural. Então, você vai ver você de lado assim, ó, você vai ter muito provavelmente esse ombro protuso aqui, né, a cabeça do húmero jogada para frente, vai ter essa cabeça também projetada à frente, causando muita tensão na região do pescoço. Aí você vai ter essa barriga solta aqui para frente, com a musculatura do core, musculatura que segura a barriga para dentro, toda enfraquecida, aumento do arco da sua lombar. Então, esse é um quadro postural, é o mais comum que tem, e a partir disso daqui você consegue desenvolver vários problemas posturais, como hernia de disco, problemas no nervo ciático. E a outra coisa que faz o nosso nervo ciático inflamar é a má postura, como descrito aqui, o sedentarismo, né? Quanto mais parado você fica com menos mobilidade, menos elasticidade, reduz o fluxo sanguíneo, você vai ficando com o corpo todo preso, logo você está mais suscetível a ter problemas também posturais, que a sua coluna vai ficando fraca, ela não tem força para poder sustentar ela na postura correta, acaba gerando sobrecargas articulares, que vai fazer o seu ciático inflamar, tá bom? As principais causas aí que a gente tem da dor lombar. Primeira delas aí, desvio postural. Tá com a coluna torta? Acabou, é sobrecarga, principalmente na lombar. Por que a lombar sofre muito? Porque ela está sustentando grande parte do peso do seu corpo, né? Ela está aqui embaixo. E além de sustentar o seu peso do seu corpo aqui, ela também é muito móvel, flexível, ou seja, ela tem muito movimento. Então, soma ao fato dela sustentar muito peso e ter muito movimento, ela fica muito sobrecarregada. Se você tem uma postura inadequada, você gera uma descarga de carga na sua coluna que não vai ser igual. Ela vai ter mais pressão de um lado que o outro. Então, você tem uma coluna aqui. Se ela não está recebendo carga igual, você está com a coluna um pouquinho desalinhada, a carga vai mais para esse lado ou mais para o outro lado. Então, você vai ter um desnível da pressão da carga sobre o seu corpo. E a coluna lombar é uma das que vai sofrer bastante. Outro problema, fraqueza no core. O que é isso? Core são vários músculos do nosso corpo que conectam o tronco com o nosso quadril. Função dele, ele consegue deixar a nossa coluna no lugar, alinhadinha, protege os nossos órgãos, segura a barriga para dentro. Ele faz um brace, ele abraça o nosso corpo para gerar proteção e estabilidade. Essa musculatura estando fraca, a sua barriga fica solta para frente. Olha essa menina aqui, ó. Ela não está com a barriga toda solta para frente, fraqueza da musculatura do core. E um detalhe importante, você pode ser uma pessoa que tem um six-pack, né, o abdômen definido, com o core fraco. Tem muita gente assim, né? Abdômen lá definido, bonito, só que a barriga solta para frente. É fraqueza dessa musculatura que segura a barriga para dentro. O que mais? Trabalho braçal. Então, ninguém faz o que esse carinha de verde aqui está fazendo na hora da faxina, da construção, né? Não tem jeito, impossível, né? Você está o dia inteiro trabalhando, como é que você vai fazer? Você vai ficar carregando um peso bonitinho assim, você vai pegando de qualquer jeito. Só que isso tudo tem um preço, né? A sua lombar aqui, ó, está sofrendo muita carga, né? E uma carga ruim, não é uma carga boa. Não é uma carga igual essa daqui, o verdinho, que é uma carga que a postura está alinhada. É tipo assim, ó, a coluna ela está dobrada, ela está pressionando mais esse lado aqui, ó. Ela não está recebendo a carga assim.
igual. Ela tá assim, ó, puxando mais desse lado. Aí o que que acontece com o tempo, né? Chega uma hora que essa parede rompe aqui. Só que se você tiver 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, talvez você não vai sentir isso, porque nosso corpo é bem resistente, demora bastante tempo para a gente começar realmente a desgastar e ver o resultado do que a gente faz de errado durante muito tempo da nossa vida. Agora aqui, ó, disc pressure. O que que é isso? Aqui esse estudo, ele avalia a pressão que a gente recebe na nossa coluna de acordo com a posição do nosso corpo que está. Então, quando você está deitado de barriga para cima, a melhor maneira ali, ó, pouca pressão, 25. Se está deitadinho de lado, 75. Se ficou em pé, 100. Aí tem gente que fala assim, então eu vou ficar só dormindo, né? Se você tiver com a postura inadequada, 150. Tá vendo a postura caindo para frente aqui um pouquinho, ó? Se você tiver com a postura inadequada e carregando peso ainda, 220. Se você estiver sentado da maneira correta, 140. Torto, 185. Agora você já deu aquela ajeitadinha na coluna, né? Agora, se você estiver torto na cadeira, é o pior de todos, 275. Então, isso aqui é um estudo que ele avaliou essas diferentes posições do nosso corpo e quanto de carga que o nosso disco está recebendo, de acordo com a postura que a gente está. Quer dizer que a gente tem que ficar o tempo todo alinhadinho, bonitinho, retinho? Não. Não. A nossa coluna, a gente pode ter movimento. Ela não foi feita para ser um robô. Só que passa a ser um problema quando você vai ficar, por exemplo, 8 horas trabalhando com a postura errada. Uma coisa, por exemplo, estou aqui, ó, eu posso relaxar minha postura. Daqui um tempinho, eu arrumo. Você não pode ficar muitas horas com a postura inadequada. Esse que é o problema. E se estiver carregando peso, aí não, a postura tem que estar certinha. Se eu sustentando só o seu peso corporal, você pode variar na postura, pode estar mais relaxado, voltar. Sempre, na verdade, mudar de posição é o mais indicado. Carregando peso, tem que estar com a postura alinhadinha, porque você está gerando uma sobrecarga no seu corpo, então é interessante você ter uma carga distribuída de maneira igual nos seus discos vertebrais. Então, o primeiro passo para a gente conseguir acabar com a sua dor na coluna, na crise ciática, é o quê? Uma avaliação postural. Você tem que ter consciência da sua postura. Por quê? Você pode fazer os exercícios perfeitos, o treinamento perfeito, mas se você não souber como alinhar o seu corpo, você vai ficar com uma sobrecarga o dia inteiro de maneira errada. Aí você não melhora. Então, como que você faz isso? Você vai tirar uma foto sua aí na sua casa, mulher um short, um top aí, homem de short, aí e ver, vai analisar a sua postura. Você vai ver como é que seu corpo tá. Se você está andando na rua, você vê um prédio torto, tombado, meio esquisito. Precisa de um engenheiro ir lá te falar que aquele prédio está esquisito? Não, né? Mesma coisa seu corpo. Você vai tirar foto, você vai ficar surpreso. Depois que você tirar sua foto, você vai ver o desastre que tá isso daí. Você vai ver tudo torto lá. Tira uma foto de frente, uma de lado e uma de costas. Você vai ver que terrível que tá esse negócio aí. Bom, a partir daí, você já vai começar a criar consciência corporal de como que está a sua coluna, seu ombro, sua cabeça. Esse é o primeiro passo para você começar a entender como que você vai estar alinhando a sua postura. Porque senão você começa a fazer um monte de exercício, um monte de coisa, você não tem nem noção como posicionar o seu corpo, acaba não resolvendo. Então, o primeiro passo é esse, tirar foto, tá bom? E, segundo passo, a gente começa a trabalhar o nosso corpo de dentro para fora. Então, diferente que muitas pessoas acabam fazendo nas academias, né? Trabalham os músculos mais superficiais, sem acionar os mais profundos, e acabam gerando problemas ainda mais graves. Porque quando você faz o exercício sem ativar a musculatura mais profunda, estabilizadora, musculatura do core, o seu corpo é como se ele estivesse solto no espaço e você nem percebe. A coluna fica sem estabilidade, você fica sobrecarregando o seu corpo, fazendo exercício lá que você às vezes está desenvolvendo sua perna, né, sua bunda, peito, costas, mas está com o corpo sem estabilização e acaba machucando a coluna. Tanto que a academia é o lugar que você mais vê gente machucado. E para a gente acabar com as suas dores na coluna,
as crises de ciático, a gente tem que fazer justamente o oposto, começa a trabalhar o seu corpo de dentro para fora. A gente usa uma abordagem da fisioterapia para começar a fazer um acionamento de dentro para fora do seu corpo. Que quando você faz o treinamento combinado com a musculação, você consegue ter essa musculatura aqui trabalhando em conjunto com essa daqui. Aí dá bom. Porque você consegue desenvolver força, resistência durante o exercício da musculação adaptada com a postura correta. Fazer só o treinamento respiratório, fisioterapêutico resolve? Claro que não, né? Óbvio que não. Tanto é que talvez você está assistindo isso aqui, você já fez fisioterapia, né? Já fez a quiropraxia, já fez isso tudo e não resolveu, porque não é uma coisa, é a combinação. Para você alterar uma postura, por exemplo, alterar a mecânica, né, do seu corpo aí, consertar, você precisa desenvolver força e resistência. Os exercícios da fisioterapia não é capaz de fazer isso. Eles ajudam só inicialmente. Se você não tiver a combinação do outro aqui, volta tudo. E tomou remédio, pior coisa que existe, né? Porque você acaba só inibindo o sintoma e não tratando a causa, a consequência. Aí a causa vai só agravando, vai piorando. O remédio remediou. Ele escondeu a origem do problema, vai te ganhando tempo, só que o problema vai só crescendo. Ao invés de você ir lá descobrir o que está acontecendo para tratar aqui na causa. Mas os médicos aqui, e no Brasil também, né, a indústria é o quê? Medicamentosa. Então acaba que o sistema direciona a gente para isso, mas hoje vocês já estão saindo do sistema, né? O entendimento, conhecimento que vocês estão tendo aqui comigo nessa semana e vão ter muito mais semana que vem, vocês vão começar a entender melhor como que o corpo humano funciona e como que a gente consegue tratar na raiz das dores para a gente acabar com elas e você nunca mais tomar nenhum remédio para dor e ter vida normal. Bom, como eu falei anteriormente, todo esse PDF e o link com os exercícios vou disponibilizar no grupo. Eu vou passar aqui agora o tutorial, fazer algumas observações, e aí depois vocês vão ter acesso a essa aula aqui com os exercícios para vocês já fazerem em casa. Lembrando, se você não está aí no grupo do WhatsApp, você está perdendo muita coisa, tá? Ontem a gente teve uma aula fantástica aqui, a gente já falou sobre ombro, já passamos uma rotina aí para você destravar o seu corpo na hora que você acordar, uma rotina rápida de 7 minutos. Vocês aprenderam o que é fáscia, né? Músculo, tecido, o que acontece quando está dormindo, ombro, quais as dores que tem no ombro, por que acontece, né? Vocês aprenderam lá sobre a síndrome do impacto, viram a tendinite, a bursite, a ruptura parcial, ruptura total que acontece no ombro, no tendão. Tem muita coisa bacana só na semana preparatória. E os materiais ficam salvos lá no grupo do WhatsApp para você conseguir acessar, né? E assistir, ter o PDF ali para você conseguir fazer na sua casa, para você já ter uma melhora. Porque acaba, isso que é importante mostrar para vocês, como o nosso corpo ele é todo conectado, dificilmente você vai ter um problema só localizado na lombar, um problema de hernia de disco, um nervo ciático, uma estenose, produção discal, mas você acaba que ocasionando problema no ombro, joelho. Então, é uma coisa ligada na outra. O nosso corpo ele é todo conectado. Vocês aprenderam isso ontem, quando eu expliquei sobre a fáscia. Então, um probleminha aqui interfere ali, interfere ali. Então, quando você começa a entender essa dinâmica, como é que funciona todo o seu corpo, a gente vai, vocês vão aprendendo como é que é uma abordagem generalista, não uma abordagem mais específica no problema. Só ficar preocupando onde está causando o problema, você não resolve ele, você tem que enxergar o corpo como um todo. Bom, então esse exercício aqui agora chama dissociação respiratória. Se você tiver algum problema que você não consiga deitar, faz sentado, não tem problema não. Vou demonstrar que deitado, mas dá para você fazer sentado o exercício. Com essa técnica, você vai aprender como que vai separar a respiração entre o tórax e o abdômen. A maioria de vocês só sabem puxar o ar aqui em cima com o tórax. Não é errado, mas é errado não trazer com o abdômen, não fazer a respiração movimentando a barriga. E aí você vai ajudar também a ativar o diafragma e relaxar os músculos ali da região da lombar. Reduz muito tensão muscular nas costas. Dizer que se você tiver algum incômodo para fazer com as pernas retas, pode fazer com elas dobradas, não tem problema. Vai melhorar a oxigenação dos tecidos, vocês aprenderam ontem, quão importante é ter o tecido bem oxigenado. E diminui a compressão dos discos intervertebrais.
Então, quando você tem muita pressão no disco, muita tensão, isso tudo vai causando problemas que pode gerar problema no seu nervo ciático, que foi o que a gente aprendeu aqui na aula hoje. Então, vamos assistir o tutorial aqui, eu vou fazer algumas observações depois. Esse daqui, olha, dá para você fazer sentado, dá para fazer até em pé ou deitado. Se você tiver alguma impossibilidade de fazer deitado, alguma dor nas costas, pode fazer sentado ou em pé. Então aqui, você vai colocar uma mão na sua barriga, uma mão no peito, tá? Deitado é mais fácil, seu corpo vai ficar mais relaxado. Mas repetindo, se tiver alguma impossibilidade, faça sentado. Então olha só, vai respirar puxando o ar pela barriga somente. Depois vai puxar aqui no peito. E aí você solta o ar todo. É muito comum, no início, na hora que você vai tentar puxar o ar aqui na barriga, você acabar fazendo isso daqui, ó. Puxar no peito. Então, a mão na barriga vai te ajudar a criar essa consciência corporal. Então, respira, ó, só pela barriga. Expande ela o máximo que você conseguir. Puxa o ar no peito. Expande o máximo, mantendo aqui, ó, pescoço bem relaxado. Aí agora, ó, solta o ar todo. Solta todo o ar, todo o ar. E aí você vai repetir esse ciclo de respiração. É importante aprender a fazer a dissociação da respiração. Se você ficar só aqui puxando o ar sem aprender isso daqui, não vai adiantar nada. Então, aí põe a mão na barriga aqui que vai te ajudar a ganhar consciência dessa musculatura aqui para você conseguir respirar puxando o ar aqui embaixo, ó. E aí solta o ar todo. Repete pelo número de vezes que vai estar descrito aí no seu treino. Lembra que você pode fazer esse exercício sentado numa cadeira, se você não puder fazer deitado, tá bom? Então, galera, normal ter dificuldade no início e travar aqui em cima, puxar só o ar aqui no peito, normal. Aí você, aos poucos, vai conseguir fazer essa dissociação respiratória e vai começar a puxar o ar certinho lá na barriga. Para você aprender, não tem segredo, né? Você tem que treinar. Não tem o que fazer a não ser treinar, não. E aqui, você pode estar fazendo esse exercício todo dia, tá bom? Todo dia. Você pode tirar ali mais ou menos ali uns 2 a 3 minutinhos para treinar isso daqui. Pode fazer um ciclo respiratório de mais ou menos 10 vezes, que vai dar mais ou menos esse tempo, né? Que é devagarinho, não é correndo, não. Então, pelo menos 10 vezes ali por dia, mais ou menos uns 2 minutinhos que você fizer todos os dias, para você criar essa consciência corporal dessa musculatura sua. Por quê? O que isso tem a ver? Uma vez que você aprende a acionar a musculatura mais interna do seu corpo, você consegue fortalecer. Para fortalecer, você tem que primeiro entender o que você está acionando. Porque essa musculatura não é igual um bíceps que você dobra aqui, ó, que você já consegue sentir. Exige um nível de consciência muito maior para você conseguir ativar esses músculos e, consequentemente, fortalecê-los. Faço todos os dias, tá bom? O próximo exercício chama manobra de brace. Esse é muito importante. Só que para você fazer esse bem, você tem que estar treinando de cima, porque senão você não vai conseguir. Ele vai conseguir reduzir a pressão nos discos intervertebrais durante as atividades diárias. Você vai aprender como deixar o abdômen contraído para proteger a sua coluna, melhora a estabilidade e equilíbrio, previne movimentos que agravam a dor ciática, então dá mais estabilidade para a coluna, prevenindo ali de ocasionar, às vezes, uma inflamação devido a muita instabilidade no dia a dia, ou seja, movimenta demais. Fortalece o core progressivamente sem sobrecarregar a coluna. Então, a gente tem várias maneiras de fortalecer o core. Essa, inicialmente, é a mais recomendada para quem tem algum problema na coluna. Então, isso é o quê? Uma técnica respiratória dos músculos abdominais profundos que cria uma armadura natural que protege e estabiliza a coluna lombar. Então, vamos lá. Vou passar aqui o tutorial também e depois eu faço alguns comentários em cima. Estende as pernas, mantenha um afastamento, largura do seu quadril, puxa a pontinha do pé para cima. Vou deixar as mãos aqui para vocês observarem o que vai acontecer aqui durante o exercício e depois a gente vai fazer com as mãos, com a palma da mão para cima, que é o exercício da maneira correta. Então, olha só, você vai contrair o seu abdômen como se você quisesse colocar suas costas no chão, abaixando as costelas e mantendo a barriga para dentro. Então, olha só, aqui meu abdômen está relaxado. Olha a curvatura da minha lombar. Agora eu vou trazer a costela para baixo e vou contrair o meu abdômen, diminuindo a curvatura da minha coluna. E aqui eu vou... Se sentir incômodo na coluna, pode fazer com o joelho dobrado.
Se não conseguir deitar, pode fazer até sentado esse exercício. Segurá-lo. As suas costelas têm que estar para baixo, barriga para dentro. Aí aqui agora, ó, vou deixar o meu ombro de leve para trás, palma da mão para cima, ao lado do corpo. Cabeça não pode estar solta. Vou trazer o meu queixo para dentro um pouquinho, ombro para trás. Vou segurar bem forte essa contração durante... Se na hora que você encaixa o queixo para dentro um pouquinho, você sentir muito desconforto na região que é atrás da sua cabeça, no pescoço, muito provavelmente você vai ter, é sinal que você tem uma hipercifose, um pouquinho assim, ó, você está um pouquinho encurvado para frente. Nesse caso, você pode pôr um travesseirinho aqui atrás para poder aliviar essa pressão que você vai sentir aqui, tá? Felipe, como é que eu sei se eu tô corcunda? Tira uma foto, você vai ver a foto, só que se você ficar assim, ó, para frente a cabeça, é sinal que você tem uma corcundinha aí, né? Tá com uma hipercifose, que é o aumento da curvatura da torácica, e você vai encurvando, né? É igual o pessoal, como é que vai ficar velho, né? Mas só fica velho assim quem quer hoje em dia. Então, o vídeo saiu aqui. Deixa eu ver. Aí, voltemos. Durante 30 segundos, sem bloquear a respiração. Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca, sem bloquear a respiração. É normal no início, na hora que você vai puxar o ar, você acabar perdendo a contração, fazendo isso daqui, ó, subindo as costelas. Então, o exercício, ele é feito com as costelas baixas e a barriga para dentro, bem firme aqui. Você vai puxar o ar segurando a barriga, ó, durante os 30 segundos, sem puxar o ar, fazendo isso daqui, ó, soltando o abdômen. E durante esses 30 segundos que você vai segurar essa contração, você vai fazer a máxima força possível dessa contração, enquanto mantém um ciclo respiratório normal. Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Você vai perceber que com a prática você vai conseguir colocar cada vez mais força e intensidade aqui. É a mesma força que a gente faz quando vai no banheiro fazer as necessidades. Você sentou no vaso, você aperta o abdômen exatamente dessa maneira aqui. Você pode estar utilizando também uma coisa aqui, algum objeto, por exemplo, uma camisa, uma toalha, colocando ela nas suas costas, não pode ser muito grossa. Algum objeto aqui que vai te ajudar a criar essa consciência corporal para você, ó, apertar o seu abdômen. Então aqui, ó, se eu tenho uma toalhinha, alguma coisa, se eu estou com a coluna relaxada, eu vou saber mais fácil. Então olha só, apertei, colei a minha lombar praticamente toda lá no chão, com a força do meu abdômen. Costela tem que estar encaixadinha para baixo. Esse exercício é muito legal, que além de gerar uma estabilização perfeita na nossa coluna para proteger ela durante os exercícios, no dia a dia também, vai ajudar a criar uma sinueta. Então, ajuda a diminuir a circunferência do abdômen devido a ganhar força na musculatura do transverso, que é um músculo que faz isso, ó, e tem o poder de abraçar, trazer a barriga para dentro. E lembra que a postura, ó, é a palma da mão para cima, e aqui você sustenta os 30 segundos de contração, repetindo pelo número de vezes que vai estar descrito aí no seu treino. Então, 30 segundos mantendo a contração, descansa e repete pelo número de vezes que está descrito no treino. Então, aqui, galera, vocês podem fazer isso daqui, ó, 5 Ela tem que vezes estar por dia. encaixada. Sustente por 30 segundos e repita 5 vezes. 5 séries por dia. Você pesa aquele dali de cima ali, ó, uns 2 minutos mais ou menos, depois você vem e faz 5 séries desse daqui, você já vai notar uma grande diferença na sua postura, você vai começar a conseguir segurar a barriga para dentro. Então, já percebeu que às vezes você tenta segurar a barriga ali para dentro, né, um tempinho ali, mas passa um tempo aqui, ó, a barriga toda solta. A barriga vai lá e solta toda para frente. Com esse treinamento, você já vai conseguir trazer a barriga para dentro, consequentemente, a sua pelve já fica mais alinhada, já diminui a pressão, a sobrecarga na sua lombar, consequentemente, já reduz inflamação no nervo ciático. Felipe, isso vai resolver o meu problema? Não, esses são os primeiros passos. Então, você cria consciência corporal, começa a trabalhar o seu corpo de dentro para fora. Esses são os primeiros passos para você tratar na origem do problema, para você sair do sistema. Remédio, injeção para dor, exame, médico, fisioterapia isolada, quiropraxia, massagem, acupuntura. Você tem que sair desse ciclo. Para isso, quem tem que trabalhar é você. Não tem como você ficar
gastando seu dinheiro, fazendo descompressão lá no quiroprata, massagem, olhinho, pedra quente, pedra fria, isso não resolve. E muitos de vocês que estão aqui, que já preencheram a consulta que eu mandei para vocês, inclusive se você não preencheu ainda, é a sua oportunidade que você está deixando passar, de ter o seu caso analisado por mim. Então, todo mundo que preenche a consulta lá, eu leio. Então, a maioria de vocês já descreveram que já fizeram tratamentos com esses que eu já citei. E a maioria de vocês estão relatando problemas na coluna. Então, essa aula é para ajudar vocês. E para você ver o tanto que eu leio e faço aula específica para, de acordo com as respostas das consultas que vocês estão preenchendo, a nossa aula amanhã, eu vou mostrar para vocês quais são os 4 tipos, 4 categorias dos exercícios proibidos para quem tem dores articulares, mas que todos vocês já fizeram, infelizmente. Ou às vezes já estão até fazendo, estão se machucando. E tem 4 aí que vocês não podem estar fazendo inicialmente. Então amanhã eu vou passar isso para vocês, porque eu quero ajudar vocês de maneira mais rápida possível. Lembrando, galera, essa é a preparação. Semana preparatória. As nossas aulas da semana Você Sem Dor estão incríveis. Se você está gostando do conteúdo dessas aulas preparatórias, você não tem noção do que vai ser a semana mesmo Você Sem Dor. Vou mandar esse PDF, tá bom? Lá no grupo nosso, os grupos do WhatsApp aí, do evento, vão receber esse material do PDF para vocês acessarem o link aí com os exercícios para poder já estar fazendo aí em casa, tá bom? Se você não está no grupo, você está perdendo o acesso a todo esse material. Galera, no mais, é isso aí. Espero que vocês aí façam um bom uso dessas informações que vocês, desse conhecimento que vocês tiveram aqui hoje e vejo vocês amanhã no mesmo horário, tá bom? Vocês vão aprender amanhã esses 4 tipos de exercícios proibidos para quem tem dor articular, mas que infelizmente ou vocês já fizeram ou estão fazendo. Tenha uma noite abençoadíssima. Muito obrigado pela atenção de vocês e vejo vocês amanhã. Valeu!